Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma tendência fantástica que está aparecendo na tecnologia para combater a emissão de dióxido de carbono. Essa tendência é fazer com que o transporte automotivo seja baseado na energia do hidrogênio, que aí elimina a emissão de dióxido de carbono. E um dos problemas fundamentais para que essa tecnologia se implante com firmeza é a infraestrutura de abastecimento. E por esse motivo nós vamos falar neste vídeo sobre como funciona uma estação de abastecimento de hidrogênio. Para não ficar chato, eu vou pedir rapidinho. Caso você não seja ainda, se inscreva no canal. Assista o vídeo, caso goste, aperte o botão do like, comente e compartilhe o nosso vídeo. Muito obrigado. Vamos iniciar fazendo uma análise do mercado automotivo atual, né? Em princípio, os motores de combustão interna, tendem a ser paulatinamente retirados desse mercado, né? Uma das alternativas para essa substituição seriam os veículos elétricos a bateria, né? Mas as fontes de informação, estão trazendo mais notícias a respeito dessa alternativa, né? Recentemente, os BEVs, eles começaram a motivar algumas mais notícias, em função de uma combinação de fatores, a redução da demanda em mercados importantes, a retirada de subsídios em alguns países, os cortes de investimentos em novas fábricas de carros na Europa e nos Estados Unidos, produção abaixo das metas e alta desvalorização dos elétricos usados. Essa desvalorização denota um pouco interesse dos consumidores, Então não caiu no gosto do pessoal o veículo elétrico a bateria. Em outra fonte, nós vemos uma manchete afirmando que vendas de carros elétricos se estacionam na Europa e têm futuro incerto. Também atribuem a isso fim de subsídios, falta de infraestrutura de recarga, vamos anotar isso aqui, dúvidas sobre a política para o setor, e o mercado, em função disso, tende a apostar nos modelos híbridos. Aqui já está nos mostrando que os modelos híbridos já começou a cair um pouco no gosto do consumidor, É o motor híbrido que traz um motor de combustão interna associado a um motor elétrico, Porém não consegue evitar de todo a emissão de dióxido de carbono. Fontes internacionais também apontam para o mesmo problema, Então, a indústria automotiva está passando por uma mudança na sua cadeia de suplementos, de fornecimento, e deve navegar por uma complexa confluência de fatores geopolíticos e desenvolvimento da tecnologia, Então, essas batalhas geopolíticas se devem principalmente à necessidade, de assegurar suprimento de minerais e materiais críticos para a fabricação de baterias sofisticadas, Ainda assim, existe o problema de uma alta competição de mercado, E também problemas na infraestrutura. As batalhas geopolíticas se devem, inclusive, a problemas de monopólio desses materiais que podem gerar até problemas de segurança nacional em alguns países, E aí uma outra alternativa, que está se mostrando bastante viável são os veículos elétricos a célula de combustível, E desponta como um modelo aí que está atraindo muita atenção o Mirai, que é o veículo fabricado pela Toyota, que adota essa tecnologia da célula de combustível. E aí, nesse caso, apenas 55,65 kg do gás hidrogênio, comprimido a altíssima pressão, 70 megapascal ou 700 bar, em 3 tanques, 1, 2, 3, bastam para que o Toyota Mirai rode cerca de 650 km normalmente. Uma autonomia bastante notável aí, quando comparada com
a permitida por um tanque cheio de gasolina misturado com álcool, no nosso caso, né? E aí agora nós vamos falar sobre o objeto do nosso vídeo, que são as estações de reabastecimento de hidrogênio. Vamos trabalhar com as iniciais em inglês, né? Em português talvez poderíamos chamar de posto de abastecimento de hidrogênio. Ficaria PA, né? Então vamos manter as iniciais em inglês. Em geral, né, numa estação desse tipo, além da instalação, ou seja, o edifício, né, para acomodar a estação, a HRS conta com um sistema de compressor para aumentar a pressão do hidrogênio, um trocador de calor para resfriar o hidrogênio devido a essa compressão, um conjunto de tanques para o armazenamento do hidrogênio de alta pressão. Esses tanques seriam de 45 ou de 85 megapascal. E um dispositivo de distribuição de hidrogênio, a gente chamaria isso de bomba, né? Em inglês eles falam dispenser, né? Esse dispositivo de distribuição de hidrogênio para fornecer hidrogênio sob alta pressão para um container ou tanque, né, de bordo do veículo, que está sendo padronizado, né, as duas tendências maiores, já que seja de 350 bar ou 700 bar. Isso em função da tecnologia empregada para a construção dos tanques. Então, como a gente pode ver aqui, né, uma HRS, ela é bem parecida com o posto de gasolina, né? Aqui estão as bombas, né? E aí nesse arquivo aqui de 2020, que faz um levantamento da situação das HRS pelo mundo, falando sobre a capacidade, né, de fornecimento do hidrogênio. No Japão, uma estação dessa teria capacidade de abastecer, né, 700 kg de hidrogênio por dia. Na Califórnia, variando de 180 a 500 kg por dia. Né? Só que isso aqui é a capacidade. O que encontra-se na realidade é o abastecimento médio diário de hidrogênio. No Japão, gira em torno de 5 kg por dia e na Califórnia é em torno de 80,9 kg por dia. Então observa-se uma demanda muito inferior da capacidade instalada de cada uma dessas HRS, né? Isso aí dificulta a viabilização da implantação desse tipo de empreendimento, né? No que diz respeito à qualidade do combustível, né, o hidrogênio usado para a célula de combustível no veículo a hidrogênio precisa de uma alta pureza de 99,999%, com monóxido de carbono menor que 0,2 partes por milhão, conforme sugerido pela norma que rege esse parâmetro aí. E então, nesse artigo de revisão, né, sobre as HRS, né, os autores, né, eles mostram todos os métodos para a produção de hidrogênio. Então, aqui nesse diagrama a gente vê, nesse primeiro nível aqui, a fonte de energia primária, né? Então a gente identifica aqui combustíveis fósseis ou energia nuclear como fonte e também fontes de energia renováveis, eólica, solar, ondas e energia hidráulica. No segundo nível, a gente vê a forma de energia que é utilizada no processo para a obtenção do hidrogênio, né? Então a energia química, a térmica, a elétrica e a radiação solar. E no terceiro nível a gente vê o processo de produção. Então, a partir de combustíveis fósseis ou energia nuclear, nós poderemos usar a energia química, né, para fazer a oxidação parcial de hidrocarbonetos, né? E aí a gente poderia obter hidrogênio por essa via. Utilizando a energia térmica, nós temos vários processos, né? O primeiro deles é a termólise da água. O segundo, a quebra térmica do metano. Em seguida, a reforma a vapor do metano, gasificação do carvão e também pode se obter por via térmica
particularmente pela gaseificação, o hidrogênio a partir da biomassa. Então, utilizando combustíveis fósseis, energia nuclear ou fontes renováveis de energia, nós podemos obter a energia elétrica necessária para realizar a hidrólise, a eletrólise da água, né, para a obtenção do hidrogênio. E a partir de fontes de energia renovável, utilizando a radiação solar, existem esses outros dois processos aqui, da fotoeletrólise e de um processo fotobiológico para a obtenção do hidrogênio, né, que vão abastecer veículos elétricos, a célula de combustível e também a possibilidade de motores de combustão interna abastecidos com hidrogênio. A diferenciação aqui é que, nesse primeiro, motores com célula de combustível, a pureza exigida é altíssima, né? Enquanto que, para motores de combustão interna, essa pureza não é tão necessária assim. Observar que, na época que o artigo foi impresso, né, 2015, o combustível fóssil era responsável por 90% da produção de hidrogênio. Essas tecnologias aqui em destaque, na época do artigo, eles estavam em processo ainda de pesquisa e desenvolvimento. Não eram ainda implantadas comercialmente, sendo essas duas aqui de uma forma bem incipiente. E as duas tecnologias que mais se destacavam na época eram a reforma a vapor do metano e a eletrólise da água para a produção do hidrogênio. Houve uma lacuna aqui, né? Não foi citado nesse artigo a reforma do metano, né? Que é a reforma a vapor ou craqueamento do metanol, desculpe. Sobre esses três processos nós vamos falar um pouco a partir de agora. Começando com a reforma do metanol, né? Uma mistura de metanol com água desmineralizada. Ela é vaporizada a cerca de 280 graus em um superaquecedor. E a mistura gaseificada ela reage formando CO2 e hidrogênio usando um catalisador à base de cobre. O syngas, né, que é esse gás produto, é resfriado enquanto a mistura de metanol e água é aquecida aqui no trocador de calor. A água restante é retirada por um condensador. Duas unidades de dissolvente funcionam em paralelo para remover as impurezas e o metanol não quebrado na mistura de gás. Enquanto um a dissolve, o outro regenera e essa mudança é feita automaticamente. E em seguida, o gás hidrogênio gerado pode ser opcionalmente purificado em um purificador baseado em PSA, Pressure Swing Adsorption. E aí, aqui sai o gás purificado e os gases de exaustão, CO2 e monóxido de carbono, por outro meio. A reforma do gás natural é um processo semelhante, né, ao metano, mas tem algumas diferenças. O reator, né, onde ocorre a reforma a vapor do metano, é uma grande caixa revestida de refratários que contém centenas de tubos pressurizados para converter o hidrocarboneto. O metano reage com água, formando CO mais hidrogênio. Inicia-se com o processo de purificação do gás natural para a retirada do enxofre. E aí, no reator, o gás natural reage com vapor a pressões de 10 e 40 megapascais, na presença de um catalisador de níquel. Os tubos dentro dessa caixa geralmente têm 12 a 14 metros de comprimento e 125 milímetros de diâmetro interno. O syngas, né, que é o gás obtido por essa reação endotérmica, onde o calor é fornecido pelo meio da queima de gás natural adicional e de gases, né, residuais que voltam para aquecer o catalisador, para os tubos que contêm o catalisador, né? Normalmente a temperatura de saída
do reformador está entre 700 e 930 graus centígrados. E aí no final o gás de síntese do reformador a vapor é processado posteriormente em um terceiro e em alguns casos um quarto estágio para maximizar a produção do hidrogênio. E o terceiro processo que nós íamos falar é sobre a eletrólise da água, né? Se esse for o processo usado para a produção de hidrogênio, é necessária uma grande quantidade de eletricidade. A água potável é deionizada e o hidrogênio produzido é altamente purificado por oxidação seletiva e processo de secagem. E agora já dá para a gente fazer uma comparativa entre esses três processos, né? A reforma do metanol, do metano e a eletrólise da água. Aqui a energia necessária por quilograma, né? Então, na reforma do metanol, 142,7 megajoules por quilograma. No metano, um pouco mais, 160,5 megajoules por quilograma. E na eletrólise da água, 196,4 megajoules por quilograma. Então, fazendo uma comparação aqui, admite-se que, se for usado um gerador de hidrogênio a partir do metanol no local da HSR, né? HRS, o consumo de energia será de apenas 2/3 e a emissão de dióxido de carbono de apenas 1/3 daquele emitido pela eletrólise da água, né? Com a energia elétrica convencional, quando essa energia não vem de fontes renováveis, né? E agora existem duas diferenças assim, principais na forma em que essas estações de reabastecimento são alimentadas, né? Então existe esse modo CHSM, que é o modo de fornecimento de hidrogênio de uma forma centralizada, né? É o método preferido nos Estados Unidos, Japão e Europa, ok? E em oposição ao centralizado, nós temos o distribuído, DHSM, que estão levando vantagem em Taiwan e na China. No modo centralizado, né, o hidrogênio comercial é entregue por contratantes externos, né, como empresas de gás industrial. Elas entregam o hidrogênio comprimido em reboques com tubo longo ou com hidrogênio liquefeito em container criogênico. Então, o hidrogênio da fonte central, né, ele é obtido a partir da recuperação de hidrogênio como subproduto de várias indústrias parceiras, né, como fábrica de cloro, complexo petroquímico, planta de fabricação de aço ou de uma planta de produção de hidrogênio, usando um dos três processos que a gente já viu. Geralmente, um reboque de tubo longo de 300 kg, contendo 3.600 metros cúbicos de hidrogênio, né? Eles vão estar a uma pressão de 15 a 25 megapascal. Ele é usado para transporte e armazenamento na estação por um ou mais reboques, para fornecer o hidrogênio necessário. No caso, o trailer, né, vai ser estacionado nas dependências da estação de reabastecimento. Além do hidrogênio comercial transportado a essa pressão de 15 a 25 megapascal, o hidrogênio é ainda comprimido até 40 ou 80 megapascal e armazenado nos tubos de alta pressão para distribuição para as bombas, né, que vão armazenar os tanques a bordo do veículo. Se o padrão adotado no país ou região for de tanques em bordo do veículo de 350 bar, né? Aí você vai aumentar a pressão para 40. E caso o tanque padronizado aguente até 700 bar, a pressão aqui vai ser aumentada para 80 megapascal. E aí, observando o modo distribuído, né? A gente observa que o hidrogênio é fornecido por um gerador de hidrogênio na própria HRS. Então, na estação, apenas uma quantidade adequada de hidrogênio em baixa pressão é produzida por daqueles três processos industriais que a gente viu, né?
Dentro da estação, o armazenamento de grande quantidade de hidrogênio pressurizado de média e alta pressão, necessário no caso anterior, não é necessário nesse caso, né? O hidrogênio é produzido no local da HRS. E aí aqui, por exemplo, para a produção a partir do metanol, precisa do tanque do combustível e do gerador de hidrogênio que vai fazer essa conversão. E aí a gente já pode fazer algumas considerações de segurança, né? Então, na forma distribuída, que o reservatório de tubo longo fica nas dependências da estação, né? Vai haver uma enorme quantidade, ou seja, 3.600 a 7.200 metros cúbicos, caso sejam 2 tubos, né? Ou mais de hidrogênio com uma pressão de 15 a 25 megapascal, armazenada em uma estação com abastecimento da forma centralizada, né? E aí, por outro lado, né, haverá muito pouco armazenamento de hidrogênio de alta pressão dentro da estação com abastecimento distribuído. Ele vai estar só sob alta pressão aqui, naqueles tanques que são os fornecedores das bombas. Então, em questão de segurança, o peso maior é para a forma centralizada de fornecimento do hidrogênio, né? Torna-se mais perigoso você ter essa quantidade de gás a alta pressão armazenada. E aí, finalizando esse artigo aqui, boa parte das informações eu retirei dele, né? Eles afirmam que as considerações que eles fizeram, né, indicam claramente 4 vantagens do modo de suprimento de hidrogênio distribuído, com produção de hidrogênio a partir do metanol no local, né, distribuída sobre o hidrogênio comercial transportado da forma centralizada para a estação, né? Um dos fatores é o menor custo do hidrogênio. O segundo, o melhor aspecto de segurança devido ao menor armazenamento de hidrogênio de alta pressão dentro da estação. O consumo de mais energia durante a distribuição da forma centralizada. E a economia do uso de terreno para a instalação do fornecimento do hidrogênio. Então, os caras apresentaram um certo viés aí para escolher a forma distribuída e a geração de hidrogênio no local a partir do metanol. E aí, voltando àquele artigo de revisão, eles, né, publicaram em 2015, e aí eles acessaram esse site aqui, h2stations.org, que faz um levantamento, né, de todas as instalações de abastecimento de hidrogênio instaladas no mundo, né? Então, aqui a gente vê, com base em março de 2015, em laranja estão as estações planejadas e em azul as que estão em operação. Eu constatei que esse site não prima muito pela precisão, né? Pela clareza aqui dos dados mostrados, nem em 2015, e parece que piorou aqui em 2024. Então a gente observa aqui, né? Aqui em 2015, aqui em 2024. Então, observando aqui os Estados Unidos, né? A gente vê que não houve uma mudança tão acentuada em relação a essa diferença de tempo, né? A gente observa aqui algumas já em funcionamento, outras planejadas. Aqui, em funcionamento, não tem essa enorme quantidade que a gente poderia esperar. Algumas em planejamento, né? E um grande número de projetos antigos que já estão fora de operação, tá? A gente vê aqui, nesse caso, uma concentração de um desenvolvimento mais acentuado na Califórnia e aqui na costa leste, aqui, noroeste dos Estados Unidos. Na Europa, né, a gente vê uma boa densidade aqui de estações, né? Aqui em 2015, né? As em operação azuis e as planejadas em laranja. E aqui a gente vê uma alta densidade, né?
a gente vê que também que não tem esse progresso todo nas instaladas já, as verdes, em operação, né? E também aqui a gente nota uma grande quantidade de estações já fora de uso, né? E aí, acessando o h2station.org, focalizando a atenção no Brasil, né, a gente observa que hoje, né, 2024, nós tivemos 2 estações aqui, uma no laboratório de hidrogênio da Unicamp e uma outra instalação de projeto UNEP-GEF, ambas em São Paulo, que já estão desativadas, né? E temos uma planejada que é uma HRS, né, baseada em etanol, para ser instalada em São Paulo. E aí a única informação disponível no site é que seria para carros de passageiro com 350 bar, né, de pressão, e também ônibus para 350 bar de pressão. E aí, diante disso, cabe a pergunta, né? O que precisa ser feito para que essa realidade mude, né? E realmente o hidrogênio se vindo como o motor, né, da energia automotiva, ele passe a ser uma real possibilidade aqui no nosso país. Eu acho que investimento em tecnologia, né, em pesquisa, a parceria universidade e as empresas privadas, né, para desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, seria uma alternativa para a gente não ficar refém da tecnologia que vem do exterior e mostrar um certo propensão aí ao desenvolvimento, né, estudando o método mais adequado à nossa realidade e talvez até investindo também no desenvolvimento de motores de combustão interna utilizando o hidrogênio. É isso aí.